Graça e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede para compartilhar um pouco da Sua palavra. E sem demora, você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, eu convido você a abrir em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante, até o versículo 18. O texto da palavra do Senhor diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Até aí, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, te pedimos que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, edifique a nossa alma e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, na semana passada eu falei na mensagem que eu preguei sobre por que Deus permite que passemos por aflições. E eu disse 3 motivos. O primeiro foi para nos manter humildes, o segundo foi para nos manter em oração e o terceiro foi para nos manter dependentes dele. Agora, nesta mensagem, eu quero falar de maneira bem simples, prática e direta como lidar com as aflições que Deus permite que passamos, para que sejamos cristãos que de fato venha glorificar a Deus em meio à aflição. E nessa passagem iremos meditar em 3 verdades que irão nos ajudar a lidar com as aflições da nossa vida. E a primeira verdade que podemos aprender desta passagem, que irá nos ajudar a lidar com as aflições da vida, é que não podemos desanimar. Não podemos. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz aí no versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não, veja só, irmãos, não podemos ficar desanimados, sem vontade de agir ou viver. Não devemos perder o entusiasmo, a força, a energia, o vigor. Não devemos perder a coragem, nos entregando a uma rendição covarde diante das aflições da vida. Não podemos ser assim. Não devemos desistir de combater o bom combate da fé, mas devemos ter bom ânimo, coragem e força. Em alguns casos relatados nos evangelhos, quando as pessoas se aproximavam de Jesus com as suas aflições, a primeira coisa que ele dizia para elas era: tem bom ânimo. Por exemplo, quando a gente lê lá em Mateus 9, quando um paralítico é levado até Jesus, a primeira coisa que ele diz para ele é: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E em um outro episódio, na vida de Jesus, relatado em Mateus 9, 19, quando uma mulher hemorrágica que sofria 12 anos por uma enfermidade se aproximou de Jesus e tocou na sua orla, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. E quando Jesus identificou quem era essa mulher, ele disse para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então Jesus ele sempre dava essa palavra de incentivo, de encorajamento, dizendo para as pessoas ter bom ânimo. Quando elas vinham aflitas
com as suas aflições, com as suas angústias, dificuldades, a primeira coisa que ele dizia era: tenha bom ânimo. Não fique desanimado, tenha ânimo. E, além disso, lá em João 16:33, que é um dos textos mais conhecidos pelo povo de Deus, Jesus ele disse aos seus discípulos: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E você sabe por que devemos nos animar? O apóstolo Paulo, ele nos diz o porquê no versículo 16. Olhe novamente para o versículo 16 de 2 Coríntios, no capítulo 4. Ele diz aí o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Veja bem, esse nosso corpo, a cada dia ele está se corrompendo, ele está envelhecendo, ele está perecendo. Nós estamos morrendo. Esse nosso corpo aqui, ele vai perecer. E a cada dia ele está envelhecendo. Você sabe que você está envelhecendo. E a cada dia que se passa, você se aproxima do dia da sua morte. Mas, apesar disso estar acontecendo conosco, nesse corpo físico, o nosso homem interior, ou seja, a nossa alma, está a cada dia sendo renovada. O Senhor a cada dia está nos transformando de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Está acontecendo um renovo no nosso interior, até que cheguemos em um estado perfeito diante de Deus na eternidade. Por isso devemos nos animar, por isso devemos ficar animados, com ânimo, pois apesar de nosso corpo estar perecendo, a nossa alma, cada dia ela está sendo renovada à imagem de Cristo Jesus. Portanto, não fique desanimado, mas sim tenha bom ânimo e lute na força do Senhor. Então essa aqui é a primeira verdade que você deve ter em mente para você lidar com as aflições da vida. Não fique desanimado, mas tenha bom ânimo. Agora, a segunda verdade que nos ajuda a lidar com as aflições da vida é que ela é leve e momentânea. As aflições da vida que nós enfrentamos aqui, ela é leve e momentânea. Veja o que o apóstolo Paulo lhe diz aí no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja só, irmãos, precisamos ter em mente que a nossa aflição ou tribulação, ela é leve. Ela não é pesada, como se estivéssemos carregando um caminhão de areia nas nossas costas. As nossas aflições não são assim. Paulo nos diz que ela é leve. Mas alguns podem pensar, bem, ele diz que é leve porque ele nunca passou por uma aflição, pois ele era apenas um missionário que servia a Deus. Mas será que isto é verdade? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz aqui nesses versículos. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. E além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja só o que o apóstolo Paulo ele passou por amor ao Evangelho. Tudo isso ele enfrentou, todas essas aflições, todas essas dificuldades ele enfrentou durante a sua vida e o seu ministério. E além dessas aflições externas que ele também tinha as aflições internas, porque ele se preocupava com o cuidado das igrejas que ele tinha que pastorear, que ele tinha que cuidar. Veja só, e o que ele diz? Que todas essas aflições, todas essas tribulações que ele tinha que enfrentar eram leves. Eram leves. Então, meu amado irmão, você tem que olhar para a sua aflição como algo leve. O apóstolo Paulo ele olhava para as suas aflições como algo leve, não era pesado. E olha que ele sofreu muito. E olha que ele teve que passar por muita aflição e muito sofrimento. Mas para ele era um leve. E é assim que devemos olhar para as nossas aflições. Nós não passamos nem um terço que o apóstolo Paulo passou. Então as nossas aflições são muito mais leves do que aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou. Então é essa visão que devemos ter das nossas aflições. É assim que devemos lidar com elas, vendo elas como algo leve. E além de ser leve, ela é momentânea. O apóstolo Paulo diz aí que ela é momentânea. Assim que a gente deve olhar para as nossas aflições. Elas vão passar brevemente em um momento. Elas não vão durar para sempre, elas vão passar. A sua aflição que você está passando, que você está vivendo na sua casa, na sua família, qualquer dificuldade que você está enfrentando nesse momento, ela vai passar. Ela não irá durar para sempre. Então olhe para a sua aflição como algo momentâneo, como algo passageiro. Você não vai ficar com ela para sempre. E olha só, além de ser leve e momentânea, a aflição que passamos, ela produz para nós eterno peso de glória. É isso que o apóstolo Paulo ele nos diz aqui nessa passagem de 1 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, para Paulo, a glória vindoura que ele experimentaria com o Senhor sobrepujava e muito qualquer sofrimento que ele poderia experimentar neste mundo. Por isso, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Os sofrimentos que passamos aqui, as dificuldades que passamos aqui, não pode ser comparada com a glória que iremos receber na eternidade. Não pode haver uma comparação entre a nossa aflição aqui nesse mundo com a glória eterna que iremos receber. Portanto, meu amado irmão, não fique pensando que a sua aflição é pesada, pois na verdade a sua aflição ela é leve e logo ela irá passar. E a eternidade com o Senhor está para chegar. Então esta aqui é a segunda verdade que você tem que ter em mente para lidar com as suas aflições. Olhe para as suas aflições como algo leve e momentâneo. Ela irá passar. Agora, em terceiro e último lugar, a terceira verdade que nos ajuda a lidar com as aflições da vida é que não devemos ficar olhando para elas, mas sim para as coisas eternas. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aí no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais
e as que se não vêm são eternas. Veja só, irmão, você não deve ficar olhando para as suas aflições, para os seus problemas, para as suas dificuldades que você está passando nesse momento, afligindo a sua alma com ansiedade, com preocupação. Você não deve fazer isso, pois a sua aflição que você está vendo, que você está enxergando, ela é temporária. Como eu falei, ela é passageira, ela não vai ficar para sempre. Então o que você deve fazer nesse momento, nesse período de aflição, é olhar para as coisas eternas, para aquilo que você não está vendo com seus olhos físicos nesse momento. Você tem que olhar pelos olhos da fé naquelas coisas que você não está vendo. Você deve olhar para as coisas eternas. Você deve voltar o seu olhar agora nesse momento para Deus. Você deve olhar para o Senhor Jesus Cristo. Você deve olhar para a sua comunhão eterna que você vai ter com Ele nos céus. Volte o seu pensamento, volte o seu olhar para a sua morada eterna que você vai ter com Deus lá na eternidade. É para essas coisas eternas que você deve voltar o seu olhar, não para as coisas terrenas, passageiras desse mundo, para as aflições, para as dificuldades que você está enfrentando agora nesse tempo presente. Não olhe para elas, olhe para o céu. Volte o seu olhar para o seu consolo eterno que você vai ter na eternidade. Olhe para a paz eterna que você vai receber do Senhor lá na eternidade. Tire os seus olhos das aflições deste mundo, mas olhe para Cristo, olhe para o Senhor, olhe para o consolo eterno que você vai receber na eternidade. Faça isso diante dessas aflições que você está enfrentando ou passando aqui nesse mundo. Volte o seu olhar para a eternidade, para aquele lugar que você vai morar com o Senhor eternamente, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, sofrimento e nenhum tipo de aflição, pois reinaremos com o Senhor eternamente, com alegria perpétua e em paz perpétua com o Senhor. Olhe para essas coisas, para que você fique animado aqui nesse mundo e tenha esperança e também venha glorificar o Senhor em meio às suas aflições. Então é dessa maneira que você deve lidar com as suas aflições. É assim que você vai vencer, não ficando desanimado, mas tendo bom ânimo. Olhe para as suas aflições como algo leve e momentâneo. E não fique olhando para elas, se concentrando nelas, pensando nelas, mas olhe para as coisas eternas, olhe para Cristo, olhe para o Senhor, e você vencerá as suas aflições para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, porque sabemos que as nossas aflições aqui nesse mundo, elas são momentâneas e passageiras, Senhor. Elas não são eternas. Nos dê ânimo para continuar lutando, para continuar vivendo na dependência do Senhor, confiando em Ti. E olhando, Senhor, para a eternidade, para o gozo celestial que teremos contigo na glória. Nos sustente, nos fortalece e nos ajude a viver em Tua presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.